Vermes achatados e cilíndricos. Esse é o título, o tema da nossa aula de hoje, tá? Esses vermes achatados e cilíndricos, eles se proliferam principalmente em ambientes poluídos, onde não tem saneamento básico. Veja só, essa é a Baía de Guanabara, entre o município do Rio de Janeiro e Niterói, datado de 2014, e vocês podem ver um pneu aqui e aí ao fundo diversos poluentes, diversas sujeiras que favorecem a existência desses organismos tão prejudiciais ao ser humano. Tá? Então esses vermes, tanto achatados quanto cilíndricos, eles fazem parte do grupo dos plateumintos e nemateumintos, tá bom? Então vamos para frente. Então, no Brasil, nem todas as casas dispõem de abastecimento de água ou rede de esgotos. Essa é uma situação que ameaça a saúde das pessoas porque muitas doenças são transmitidas pela água contaminada. Estima-se que cerca de 80% dos casos de doenças das pessoas que vão até um posto de saúde, 80%, são decorrentes da falta de água tratada. Ou seja, se tivéssemos rede de esgoto e água tratada, poderíamos evitar muitas doenças e até economizar o erário público através do atendimento das pessoas nesses postos de saúde. Tá? Mas como são esses vermes? Como podemos nos prevenir contra essas doenças? O que é feito para erradicá-las, né? Já até comecei a mencionar. Então, dos dois grupos, o primeiro é os plateumintos, né? Vem desses dois nomes, né? Que por ser um verme chato, achatado. Aqui nós temos o exemplo da planária, né? Um desenho dela com ele bonitinho, lindo. Aqui a faringe, a boca dela, tá? É onde ela tira o alimento. A boca dela fica na parte inferior. O tubo digestório começa ali, tá bom? É um animal que não traz doença ao ser humano. Um verme que não apresenta doenças para o ser humano. Tá? Mas, continuando aqui a reprodução deles, dos dois da planária, né? A reprodução sexuada, pois são hermafroditas, há machos ou fêmeas? Não. Esses dois indivíduos podem se juntar, como na figura, né? Então a troca de gametas e depois eles se separam e expelem os ovinhos. Mas também ocorre a produção assexuada em planárias. Se você cortar em vários pedacinhos, cada pedacinho se origina em uma nova planária. Ou seja, uma reprodução assexuada. Agora vamos falar sobre a teníase e cisticercose. As tênias, As tênias ou solitárias são vermes achatados do grupo dos plateumintos que passam a maior parte da vida no intestino do ser humano e provocam uma doença chamada de teníase. Esse aqui é um verme da tênia, né? Lembrando que a tênia pode se encontrar tanto no porco, como no boi, como no peixe. E a reprodução dela se dá através desses segmentos chamados proglotes. Cada parte dessa daqui, é um proglote. E por ocasião da defecação, se o indivíduo estiver contaminado, ele defeca várias partes dessa daqui, que contém milhares e milhares de ovos. E então começa-se o ciclo novamente da tênia. Tá? A tênia ela passa por dois hospedeiros durante o seu ciclo, o boi ou o porco, chamados intermediários, porque abrigam a larva do verme. E o ser humano, ele é o definitivo, o hospedeiro definitivo, porque ele está alojando o verme adulto. Tá? E depois que o verme adulto começar a se reproduzir, ele vai deixar o quê? Deixa eu voltar um slide. Depois da parte adulta, ele vai deixando esses segmentos caírem. E aí, como o porco é um animal que consome fezes, ele vai comer as fezes contaminadas e aí ela vai passar por algumas partes do corpo do porco. E se você ingerir a carne suína, que é do porco,
mal cozida, crua, você corre o risco, se ela tiver essas pequenas larvas, você vai pegar essa doença. Então, quando os ovos da Taenia solium são ingeridos por uma pessoa, as larvas podem se instalar nos músculos, cérebro, no coração ou entre órgãos. Essa doença é conhecida como cisticercose. Tá? Temos a esquistossomose. O esquistossomo, ele é o verme causador da esquistossomose, que ao contrário das planárias das tênias, o esquistossomo tem sexos separados. Veja só, aqui é o macho e lá dentro dele tem a fêmea. Ele tem um vão, uma vala que abriga a fêmea, que é esse menor. Tá? Então aqui nós temos o ciclo da esquistossomose. Veja só. A pessoa, o indivíduo, possui essa doença. Os ovos são expelidos ao ambiente através das fezes que caem na água. Os ovos originam as larvas, que são os miracídios. Os miracídios vão infectar o caramujo, vão encher o caramujo, até que o caramujo não aguenta mais, praticamente explode, morre de tanto miracídio. E esse miracídio já sai com o nome de cercária. E vai penetrar na pele de um adulto. E vai se desenvolver lá dentro. Tá? E esses vermes, quando adultos, eles vivem nas veias do fígado da pessoa. Tá? Do fígado e do intestino delgado. Provocando diarreia, problemas no fígado, pâncreas. Vamos terminar aqui, perdão. Além de dores no abdômen. E as medidas são o quê? Implantar tratamento de esgotos, aí depende do governo. Fornecer água de boa qualidade. Combater o caramujo. Mas para isso precisa-se de produtos químicos ou biológicos, né? Vamos lá. Nematóides. Os nematóides é o outro grupo dos vermes. São os vermes cilíndricos. Tá? Estávamos falando dos plateumintes, que são vermes achatados, agora os nematóides são os vermes cilíndricos. Tá? Tem forma delgada, afiladas, musculatura desenvolvida. São as chamadas lombrigas. Tá? Aqui é uma visão de uma lombriga, só que 120 vezes o aumento no microscópio eletrônico. Tá? Quais são as doenças provocadas por esses seres? No caso da ascaridíase, ou lombriga, né, atinge cerca de 25% da população mundial. Tá? No caso do ciclo de vida da lombriga, nós temos o seguinte. Veja só. O ovo com o embrião engolido, número 1. É engolido pela pessoa. A larva sai do ovo lá no intestino e vai para o fígado. Passando pelo fígado, ela vai para o coração, pelo pulmão, pela traqueia, pela boca. Já estamos na parte 4. E então, quando ela chega na traqueia, ela é engolida pelo indivíduo, vai lá para o estômago, se alojando no intestino, já na fase adulta. No intestino, produz-se os ovos. E essas fezes, as fezes desse indivíduo aqui, vão expelir as fezes vão estar contaminadas e vão ser expelidas, vão para o ambiente, para a água e para o solo, plantação. E se as verduras não estiverem bem lavadas ou mal cozidas, vai se completar o ciclo e a pessoa vai ingerir. Aqui tem uma figura dos ovos do parasita, né, que são eliminados nas fezes. E é por isso a importância de se lavar bem os alimentos. Professor, como é que se lava os alimentos? Se você passar só vinagre, se você passar só vinagre, não adianta. Vinagre é como se fosse um tempero. Vinagre não mata esses vermes. Tá bom? O certo seria você pegar para uma quantidade de
de 1 litro de água, uma colherzinha bem pouquinho de água sanitária. Deixa ali por uns 5 minutos e essa é a forma correta. Antes disso, você pode tirar um excesso de sujeira ali, a poeira. Com água, se você só colocar água, vai estar dando banho nesses vermes, tá? Você só está dando banho neles, mas não está tirando eles das verduras, não. Tá? Então, põe eles dentro de uma água sanitária e depois você tira o excesso para não ficar com gosto de água sanitária e depois consome. Tá? Não vai colocar as verduras ou frutas diretamente na água sanitária pura, não. Tem que ser diluída em água. Tá bom? Aqui tem uma figurinha pequenininha, porque no caso de lombrigas, dependendo da quantidade, ele chega a obstruir, tampar o intestino. E aí nem remédio funciona, aí tem que ser cirurgia para retirada manual desses vermes, tá? Vamos passar para frente. Ancilostomose pode causar duas espécies. É causada por duas espécies, né, de nematóides. Tá? E veja só o ciclo de vida deles. Veja só. Fezes contaminadas, né, os ovos nas fezes. Tá? A larva não está no solo, nas fezes. Nas fezes, passa para o solo. O ovo no solo libera a larva fica livre no ambiente. Tá? Ou até mesmo se você pisar nas fezes ou descalço no solo contaminado, você pode ser vítima disso. Então essas larvas aqui, ó, ela penetra na sua pele, entra na sua circulação e vai para o seu coração, vai para o seu pulmão, vai para a sua traqueia, no esôfago, vai lá para o estômago, chega no intestino. Quando o seu corpo produzir as fezes, você vai soltar as fezes e aí o ciclo começa de novo, porque essas fezes vão estar com ovos e aí a larva se prolifera lá no solo e quem pisar lá descalço pode ser contaminado. Provocando o amarelão. Podemos ver aqui aquela doença chamada amarelão. Ou seja, a pessoa fica anêmica, com a pele pálida. Oxiurose. Tá? Essa oxiurose aqui é de um verme que tem cerca de 1 centímetro de comprimento e vive no intestino do ser humano. E a movimentação das fêmeas é na região anal, onde ela põe os ovos. Por isso que às vezes dá aquela coceirinha no ânus, né? O ânus está coçando. Provavelmente esse verme chamado oxiuro. Né? A doença oxiurose, ou seja, as fêmeas vão lá, elas vivem no intestino, mas quando elas vão pôr os ovos, vão lá para, digamos assim, para a saída, para o ânus, né? E depõem seus ovos. Não é por isso que dá aquela coceirinha. Né? Tem cerca de 1 centímetro o verme adulto dela. Agora, a filariose. Esse verme, ele vive nos vasos linfáticos do ser humano e causa elefantíase. Esse verme causa elefantíase, mas quem transmite esse verme para o ser humano é o mosquito Culex. É o mosquito comum que nós temos aí. No entanto, na nossa região aqui do Centro-Oeste, não há casos dessa doença, porque é mais comum lá no norte do país, na região do Amazonas e os demais estados do norte, que esse mosquito Culex transmite. Ele não causa doença, né? O que causa doença é o verme que está dentro do mosquito. E quando ele te pica, transfere esse verme para dentro de você, ele tampa os seus vasos linfáticos e aí vai inchando sua perna. Por isso que a doença chama-se elefantíase, né? Filariose ou elefantíase. Então, nós terminamos aqui a nossa apresentação, tá? Terminem de ver as orientações, tem outros vídeos acerca do assunto e tem atividade no final para vocês fazerem. Obrigado, abraços para vocês, bons estudos.